Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Mello. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Hoje encerraremos a sequência de episódios sobre a competência. Disso e analisando tudo o que vimos até hoje, podemos constatar que nos resta dois assuntos dentro do tema. Declaração de incompetência e 2, conflito de competência. Vamos na ordem. O artigo 43 do CPC expõe que a competência é determinada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes, em princípio, as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas durante o processo. Especialmente no episódio de número 33, vimos os critérios que balizam a observância do juízo competente. Cá há um ponto que deixei até agora implícito. A competência tão somente terá que ser afirmada quando em sentido negativo. Isso quer dizer, pragmaticamente, que em sede de admissibilidade da petição inicial, se o juízo for competente, ele não precisa reconhecer a sua própria competência. Isso é implícito da decisão que recebe a petição inicial. Porém, em caso contrário, se ficar constatado pelo juízo de que ele não é o competente, deve ser declarada sua incompetência mediante decisão fundamentada, expondo as razões pelas quais ele assim se declara e deixando de receber a petição inicial. Existe também a possibilidade de que o reconhecimento da competência seja provocada pela parte. A parte da relação jurídico-processual suscita dúvida acerca da competência do juízo, o qual também deverá prolatar a decisão fundamentando a sua competência ou incompetência. Ou seja, o comum é que a competência não seja declarada pelo juízo, vez que está atrelada com o recebimento da petição inicial, o que, porém, fica ressalvado em duas hipóteses. Haverá fundamentação 1, quando o juízo se declara incompetente, ou 2, quando se suscita dúvida de sua competência pela parte. Com esses apontamentos, seria correto afirmar que existem duas espécies do reconhecimento da competência. A 1 espontânea, a mais comum, e a 2 provocada. Existem duas formas de questionar a competência. A 1, alegação de incompetência, seja absoluta ou relativa, em sede de preliminar de contestação, e o 2, conflito de competência, justamente o nosso segundo assunto deste episódio. Se porventura vocês lerem algum artigo ou texto ou verem algum vídeo a distinção procedimental para a alegação de incompetência absoluta da relativa, ignorem. Isso era uma técnica própria do Código de Processo Civil de 73, a qual foi revogada e, por que não, simplificada no vigente. Seja absoluta ou relativa, nos termos do artigo 64 do CPC, a questão deve ser suscitada pelo réu em preliminar de contestação. Sendo franco com vocês, a grande particularidade procedimental de ambas na atualidade está no fato de que a incompetência absoluta não preclui, vez que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser alegada e reconhecida a qualquer tempo. Parágrafo 1º do artigo 64 do CPC. Antes de avançarmos para o conflito de competência, irei expor 3 pontos fundamentais para fecharmos o assunto em comento. Começando com o procedimento do incidente que visa declarar a incompetência do juízo. Ele opera da seguinte forma. 1. O réu questiona a competência do juízo em sede de preliminar da contestação. 2. Abre-se prazo para manifestação do autor e o prazo é de 15 dias, artigo 351 do CPC. 3. Volta-se ao magistrado para que decida o incidente, aqui prolatando decisão que reconheça que o juízo é incompetente, o processo será remetido ao competente, conservando-se os efeitos das decisões do juízo incompetente até as suas revogações. O segundo ponto é sobre a prorrogação de competência relativa. Caso o réu não suscite a incompetência relativa do juízo, há ampliação da competência do juízo. Sendo ela relativa,
Não há como afirmar que, de ofício, o juízo não é o competente. Pode, no entanto, o Ministério Público, nas causas que atuar, alegá-la, conforme parágrafo único do artigo 65 do CPC. O último ponto é sobre o foro de eleição. O foro de eleição, possibilidade do artigo 63 do CPC, anteriormente mencionado, altera a competência em razão do valor ou do território, nos limites da cláusula pactuada pelas partes. Prevalece, ainda hoje, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que, havendo situação de vulnerabilidade da parte que for consumidora, poderá o magistrado prolatar decisão que quebre a cláusula pela sua abusividade, situação em que a competência passará a ser do foro de residência do consumidor. Inclusive, o campo foi ampliado pelo Código atual, de modo que não apenas em contratos de adesão, mas sim em todos os contratos é possível que se quebre de ofício essa cláusula. Ver aqui o parágrafo 3º do artigo 63 do CPC. Agora, sobre o conflito de competência. Previsto no artigo 66 do CPC, o incidente de conflito de competência parte da premissa de que é impossível que mais de um juiz se dê por competente ou incompetente no mesmo caso. Dito de outra forma, algum juízo sempre será o competente. Nessa linha, pode ocorrer o conflito de competência quando 2 ou mais juízes se declaram competentes numa mesma causa, conflito positivo. 2. Quando 2 ou mais juízes se declaram incompetentes numa causa, atribuindo-se a competência ao outro, conflito negativo. Ou 3, quando surgir controvérsias entre juízos acerca da reunião ou separação dos processos. No primeiro caso, conflito positivo, o processo poderá ser sobrestado e no segundo caso, no conflito negativo, haverá paralisação da causa. Seja no primeiro ou segundo, questões urgentes não serão prejudicadas, devendo o relator do incidente designar um dos conflitantes para resolvê-las em caráter provisório. O conflito de competência não pressupõe a menção do outro juízo, quando, entretanto, basta a prolação de decisões conflitantes entre eles a respeito de causa única. Por exemplo, em contrato aduaneiro, não ignorando a desclassificação de vulnerabilidade consumerista. Ficou pactuado entre a empresa X e a encarregada pela realização dos serviços no Porto de Salvador, Bahia, a cláusula eletiva de foro que divergências seriam resolvidas no foro da comarca de Navegantes, Santa Catarina, sede dessa segunda empresa. Porém, a empresa contratante ajuiza o processo também na comarca de Salvador, Bahia. Ambos os magistrados prolatam decisões conflitantes, fazendo surgir disso o conflito de competência entre Navegantes versus Salvador. A divergência será decidida, por tribunal hierarquicamente superior, quando envolver comarcas de primeiro grau, 2. Pelo Superior Tribunal de Justiça, quando a divergência for entre tribunais ou tribunais e comarcas, artigo 105, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal. Ou 3. Pelo Supremo Tribunal Federal, quando divergirem o STJ e qualquer outro tribunal, entre tribunais superiores e entre Tribunal Superior e qualquer outro tribunal. Inciso 1º, a linha O do artigo 102 da Constituição Federal. Tem legitimidade para suscitar o conflito o magistrado, as partes ou o Ministério Público. Artigo 951 do CPC. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a The Penitent Madeleine, de Georges de Latour. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais!